Olá, tudo bom? Vocês estão estranhando essa voz aqui masculina? É porque, na verdade, quem está falando com vocês aqui é o Marcel, que já participou de alguns episódios do Entrosa. Hoje a Daiane me convidou para participar e apresentar esse episódio bem especial, né? Afinal de contas, a gente tá diante de um feriado bem importante para o nosso país, que é o Dia da Consciência Negra. Então, pega aí seu chá, seu café, sua água, porque o Entrosa é sobre tudo e nunca sobre nada. E vamos nessa entrosar. Hoje eu estou aqui com a Tainá, que já está sempre nos Para Entrosar, já é apresentadora aqui, está me ajudando hoje, que também ocupa o maior cargo do mundo, que é minha noiva. E. Fala, diga oi, Tainá. Oi, olá. E a gente está com o Rafael, o grande Rafael aí, que é um dos colegas da Daiane, é jornalista também, e está aqui para comentar com a gente sobre esse assunto. Diga lá, Rafael. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Então, gente, como eu falei no começo, dia 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra. Então, a gente já debate isso anos a fio no Brasil e a gente sente meio que um certo peso em perceber que, por mais que a gente esteja com o assunto em alta, esteja sempre lidando com isso, parece que nunca é suficiente, parece que nunca chega esse desespero ao fim. Então, a gente sabe que a data foi feita por conta da morte do líder negro zumbi, que lutou na escravidão do Nordeste, e a comemoração, a celebração que é feita é para refletir não só sobre esse acontecimento, mas sobre a posição da população negra no Brasil. Então hoje a gente vai debater sobre o assunto, falando um pouquinho não só sobre experiências próprias, mas sobre o assunto no geral, o que tem acontecido nesse ano de 2020, o que tem acontecido ao longo desses últimos anos, tanto na cultura pop, tanto na realidade. Então, uma coisa que eu gostaria de citar, que eu tenho falado isso muito lá no Sala 2, para quem não sabe, eu tenho um podcast que eu e o Marcelo, que somos os apresentadores, já participamos aqui algumas vezes, que é o Sala 2, um podcast de cultura pop, e eu cito isso muito lá nesse ano de 2020, que a gente está tendo muita obra sobre o assunto, muita série, muito filme legal sobre o assunto, principalmente as séries da HBO, né? Não sei se vocês acompanham, eu sei que a Tainá viu comigo Lovecraft Country, que é uma Muito série bom. muito boa que saiu esse ano, que lida sobre o assunto, mas desde 2018, pelo menos é o que eu tenho captado, esse posicionamento da HBO que tem sido muito legal, né? Que é a terceira temporada de True Detective, que cada temporada uma ontologia, né? Uma história separada normalmente uma dupla de detetives investigando um assassinato, uma coisa bem esquisita. E a terceira temporada lida com um policial negro, se não me engano era nos anos 70, 80, e ele obviamente lida muito com isso. A Watchmen, que foi a série que ganhou a série do ano, se não me engano, o Emmy de 2019, por mais que seja a continuação de uma obra do quadrinho muito famosa do Alan Moore, ele também pega pesado nesse sentido. Inclusive, ele destacou para a população mundial um evento que aconteceu na história dos Estados Unidos que ninguém lembra, né, que é o massacre de Tulsa, que é simplesmente o genocídio de uma cidade inteira composta da população negra, que era dita como Wall Street negra da época, né? Isso acho que foi em 1920, 1930, não lembro. Acho que foi mais ou menos 1930. Que isso passou batido para todo mundo hoje em dia, né? Então, assim, falando já do Lovecraft Country, eu gosto muito de ver esse assunto em alta porque ele merece ser martelado, né? Não é uma coisa que a gente tem que, beleza, eu entendi e depois esquece e não tá tendo mudança alguma, a gente fica sempre nessa. Enfim, o que vocês acham de filmes e séries hoje em dia sobre isso? Então, eu acho, assim, extremamente importante, né? Porque cá entre nós, há poucos anos atrás, eu acho que uns 10 anos atrás, e é pouco, né? Quantos protagonistas negros, quantos filmes de negros que a gente já assistiu na televisão e no cinema, né? Em série, então, realmente era uma coisa que não tinha muito. Eu inclusive, tô revendo vários filmes clássicos antigos e é até estranho, porque tem filmes que literalmente não tem um negro. E alguns tem, mas ou é coadjuvante, ou é... Como É é que é o uma nome? posição mais Gente, de esqueci. serviçal, né? A gente sempre vê, É é serviçal, sempre com o certeza, motorista, o isso. limpador, o Isso, faxineiro. exato. Isso, aquela pessoa que passa assim do É, lado e tal. E agora não, Ou eu faz acho que... parte de alguma gangue, algo exatamente. do tipo. Isso, com certeza.
que é geralmente violência, né? Com relação à violência. Exato. Então, eu reparei que nos últimos anos, graças a Deus, né? A gente já tá mudando isso, a gente tá tendo vários protagonistas negros. Temos o filme do Pantera Negra, que foi um dos primeiros heróis, pelo menos o primeiro herói do cinema, assim, atual, que seja negro. E que não seja o ajudante e tudo mais, né? Ele é o principal. Sim. E mostra... E até mesmo mostra uma nova perspectiva, né? Porque se você pegar todos os filmes dessa temática, todos os personagens são pobres, personagens que têm uma vida que não é muito boa. E esse filme é totalmente o oposto disso, porque coloca o T'Challa como o rei de um país que é totalmente avançado, que é um país que realmente pode ajudar outros países, e se localiza na África. Verdade. Que é uma coisa muito legal, inédito, sabe? Então, né? realmente foi um filme que realmente mudou a perspectiva de como enxergar o negro. Verdade. Ainda temos também o Corra, que é um filme maravilhoso. Sim. Temos dois, na verdade, assim, que eu me lembre, que concorreram ao Oscar. Eu não lembro se o Corra chegou a ganhar. Mas tivemos também Infiltrado na Clã, que é um filme excelente. Sim. Ele conta a história de um policial, um investigador, nos anos, eu acho que 70, né? Nos Estados Unidos. E que ele era um dos únicos negros, eu acho que o único negro, na verdade, da polícia. E ele exatamente, eu não vou falar muita coisa do filme não, pra vocês assistirem, que ele vale muito a pena. Mas ele é exatamente o título. Ele tava junto com um amigo, que era judeu, inclusive, que também sofria muito preconceito, apesar de ser branco, mas ele era judeu, né? Então tinha a diferença. E ele estava realmente infiltrado na clã, através do telefone. Ele ligava para um líder para poder descobrir da Ku Klux Klan, né? Para poder desvendar os mistérios dele. E, assim, na época era... como se diz, já era visto como errado. Apesar de muita gente passar pano, né? Até hoje, já era visto como errado. Então é um filme excelente, ele foi indicado ao Oscar. Temos também Cidade de Deus, mas foi como o nosso amigo Rafael falou, é um filme antigo, então mostra mais a parte triste, né? Negro, favelado, tudo mais. Mas é um filme excelente também. E temos também o Nós, não sei se vocês já viram. Também é um excelente filme. Um dos meus favoritos. Com protagonistas negros. Que também é do Jordan Peele, né? Do mesmo criador de Corra. Exato. Ele é um filme excelente com protagonistas negros. Perfeito, de terror. Você tinha citado o Jordan Peele, eu acho muito legal o posicionamento dele, né? Que ele é negro. E ele diz claramente que os filmes dele vão ser sempre protagonistas negros e o máximo de casting negro que possível. Mas é realmente interessante te ver essa mudança, né, da última década, até de 2 décadas para trás para cá, porque, como o próprio Rafael falou, o negro estava ligado nos filmes, na cultura pop, ou a violência ou a comédia. Ou era um cara super bobão, aquele... Tipo no Transformers, que se não me engano no Transformers 1 tem um personagem negro que é só o estereótipo do negão sagaz, sabe? É o alívio cômico, né? Deus. Exatamente, essa que é a palavra. Ou é alívio cômico, ou tá numa posição de violência. Ou é o bandido, ou é o vilão, ou é o agressor. E, cara, não é assim. Não é assim que tem que ser representado. E você ter citado Pantera Negra realmente é muito importante, porque o universo de super-heróis, que é o que fez o cinema nesses últimos 15 anos, e que ainda vai ter bastante coisa para explorar, ele ainda buscava essa representatividade, né? Tanto do público negro quanto das mulheres. A gente teve o Capitão Marvel, agora vai ter Viúva Negra e Mulher Maravilha, mas os heróis negros a gente só viu em 2 grandes obras, né? Que é o Pantera Negra, óbvio, maior bilheteria da Marvel, tirando o Vingadores, né? E o Homem-Aranha no Aranha Verso, que ainda assim foi um pouco mais diminuta, porque é uma animação, muita gente acaba não assistindo por conta desse preconceito, acha que é infantil, mas a gente tem o protagonismo do Miles Morales, né, que foi o Homem-Aranha criado também nessas últimas décadas, que é uma visão nova que eles deram pro Homem-Aranha. Vale a pena. Da mesma síntese do Peter Parker, só que é um garoto de uma origem diferente, é um garoto de origem hispânica, negro, ele tem a família como um grande participante, tem o tio dele que
tava ligado ao crime e o pai dele ao mesmo tempo ligado à polícia. É muito legal ver esse tipo Sim. de combate, conflito, né? E esse tipo de representatividade, né? Eu já vi muita gente reclamando, pô, super-herói, quer fazer um super-herói negro, super-herói mulher, cria. Como se fosse Sim. assim, né? Tu vai criar e vai fazer sucesso. E ainda vamos ter Pô, né? o Falcão, né? Junto do Soldado Invernal. Exatamente, Falcão se tornou um Capitão América. Exato. Olha que coisa importante. Gente, muito legal, né? E também temos na série voltada a super-heróis, temos Luke Cage também. Sim, É muito importante. exato. Raio Negro também, É. que eu acho bem legal, Raio Negro. Raio Negro é muito bom e é aquilo que a gente falou. Predominantemente na série são os negros. Isso é muito legal. A família não tem só a questão do pessoal. Claro que tem bandidos e tudo mais, mas também tem de tudo. Tem É médicos. até interessante que o vilão principal do Raio Negro é um albino. É verdade. Chega a chegar a esse nível, né? Pra gente ver, porque eles deixam tudo bem claro, né? A série da CW aí, quem faz Supergirl, faz Flash, eles são bem literais no que eles querem mostrar. Eles não deixam muito pra gente pensar, não, eles deixam bem na cara. Mas eles fazem muito essa reflexão nessa série, que eu gosto bastante. Sim, sim. Mas o que a gente está querendo trazer com isso, mostrar essa representatividade, é justamente mostrar uma mudança de paradigma, né? Por mais que as coisas, no final das contas, parecem não estar mudando, com a gente tendo frequentes casos de violência policial, frequentes ataques de preconceito, inclusive hoje sendo divulgados em massa no Twitter e nas redes sociais, a gente ainda assim está mudando muita coisa no nosso íntimo, dentro do nosso convívio com os colegas, com os familiares. Quem nunca passou por aquelas piadas racistas na roda de amigos? Pelo aqueles amor de apelidinhos Deus. desgraçados, né? E ainda de fala, neguinho, negão, coisa de neguinho, preto. é coisa de preto, tinha que ser preto. Sim. Um cara negro, grande, forte, não vai ser chamado de outra coisa a não ser negão. Não importa o ambiente, nem que seja ambiente de trabalho. Já vi chamarem o cara de negão. Tem gente que não liga, óbvio, tem gente que já tá isso enraizado, né? Isso é muito frequente, inclusive dentro de roda de amigos de rua. Tem muito disso, o negão da casa tal, o fulano da casa tal, mas isso já extrapolou muito tempo e é uma prática que pelo menos eu vejo cada vez mais caindo em desuso. Eu não falo, não gosto de falar, eu acredito que isso esteja mudando. Sim. E também outras piadas que muitas pessoas utilizavam para poder dizer que o cabelo é ruim, sabe? Não existe cabelo ruim, principalmente não a questão do existe isso. Cabelo de miojo, cabelo de bombril. Ou até mesmo falar que, não, mas você não é. Como se fosse uma doença, entendeu? Não, mas você não é negro, olha só a sua cor, mas... Pô, cara, Não, mas você é moreninho. eu passo exato. por esse problema até hoje, Muitas né, pessoas cara? não enxergam que existem tonalidades. Existem isso, sabe? Exato, né, Verdade. cara? Exato. Poxa, é o que eu falo, eu passo por esse esse conflito, qual que seria a palavra mais exata? Eu passo por essa questão sempre, porque eu sou brasileiro, minha descendência é brasileira com espanhol, um é a parte de mãe, outra é a parte de pai, mas por algum motivo, a minha fisionomia, ela lembra muito de um indiano. Então, Faz assim, sentido? Não faz. não faz sentido. Tanto que meu pai é branco naquela ocasião, e minha mãe, ela já era mais pegada no lado mais negro. Então, assim, quando eu falo pras pessoas, cara, eu não é nem moreno e não é branco, cara. Só pode ser o quê? Negro. Não, você é indiano. As pessoas parecem que indiano, ficam cara. com medo. As pessoas parecem que ficam com medo de falar que Marcel é negro. Então as pessoas ficam, como assim você é negro? Quando descobre, parece que descobre assim, ué, como assim? E para pensar e vê que ele é negro, fica, não é possível que ele seja negro. É impressionante. Se fosse, não, cara, caraca, meu Deus, tá com câncer? Como assim, cara? Que Exato. isso? O maior exemplo disso é até mesmo o Neymar. O Neymar é negro, só que tem muitas pessoas que falam que ele não é. Então... É muito engraçado isso. Não, mas ele não é. incrível, cara. Mas, gente, não é porque ele Como não é assim? da... Eu lembro. Não é porque ele não é da mesma cor que o Vinícius Júnior, por exemplo, que ele não deixa de ser negro. Muitas pessoas Com confundem isso. certeza. Inclusive, tem uma piada, assim, eu não lembro qual foi o programa nos Estados Unidos que fez, mas eu achei muito inteligente e muito legal, que foi com a Beyoncé. Porque Sim, a eu já Beyoncé vi faz isso. músicas pop. Você viu? É muito bom, gente. Vale a pena pesquisar. Ela fazia músicas pop, né? E era voltada mais pro público hétero, branco. Claro que tinha também o negro, mas era uma pegada mais pop, assim, de rádio, né?
E aí ela fez uma transição e começou a fazer músicas voltadas pro rap, pra representatividade. E aí fizeram uma sacada de pessoas escutando, eu não lembro se foi o álbum Lemonade dela, o novo, que novo não, né, que já não tá mais tão novo assim, mas que as pessoas ouvindo e refletindo, caramba, a Beyoncé é negra. E aí foi com várias pessoas, várias famílias brancas, assim, escutando e falando, meu Deus, ela é negra, e surtando. Em vários lugares dos Estados Unidos, pessoas surtando. E aí tem até uma coisa engraçada, que era uma cena, eu não vou falar direito assim, porque eu não lembro, que tem muito tempo. Mas era uma família branca, né, com a vizinha negra, que estavam todos na mesma casa, assim, conversando. E aí ela fala pra escutar o álbum da Beyoncé e fala, caramba, ela é negra. E aí olha pra vizinha que também era negra e fala, meu Deus, você também é. E aí, tipo assim, como se os brancos começassem a enxergar que a Beyoncé é negra agora. E é muito engraçado, é muito engraçado. E realmente é muito isso. Você acaba se passando. Se você não é da favela, se você não tem aqueles estereótipos, você não é negro. Sim. Pois é, cara. Acontece a muito. questão daquele preconceito enraizado, né? Que e isso acaba até prejudicando as pessoas que são de cor, porque elas não se enxergam como negras. Elas eu não sou. Já que minha mãe ou meu pai está dizendo que eu não sou, então eu não sou. Aí, com o decorrer do tempo, quando ela tem até mais estudo, quando ela tem mais conhecimento, ela começa a se descobrir, entendeu? Então é uma coisa que realmente está enraizada na nossa sociedade. O brasileiro ele não aprende que a população nossa foi toda criada na hegemonia, né? Foi toda na mistura. Então, a população negra é muito superior à população branca no Brasil. Não é como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, em que a gente vê esses embates mais explicitamente racistas do que nesse racismo velado que a gente tem no Brasil. Aqui, a população é misturada por natureza, faz parte do brasileiro ter essa mistura. A gente recebeu não só os negros por conta da escravidão, mas tinha os povos indígenas que também poderiam ser encaixados de certa maneira. Você tinha aí também toda a galera da Europa que veio pra cá por conta de incentivo do Estado. E toda essa mistura deu no que deu. E assim a gente tem não mais a figura do branco caucasiano como predominante no Brasil. A gente tem sim a maior parcela negra, mas que não se sente negro. Sempre fala que eu sou moreninho, eu sou marrom, por que não fala inventa negro? Um monte de nome. Exato, pra não falar essa palavra. Fala tudo que é coisa, mas não fala negro, cara. Que nervoso, cara. Verdade. Mas isso tá no enraizado, infelizmente, no nosso povo. E é uma coisa que eu tô vendo ser desconstruído, felizmente. Uma coisa que eu tô gostando de poder falar melhor, poder expor melhor e poder cada vez mais ver gente se entendendo como negro. Agora, eu tinha citado realmente que a violência tem sido um problema muito sério. A gente viu esse ano no caso do George Floyd lá nos Estados Unidos, que tem sim esse conflito muito mais não vou dizer níveis de importância. Todo conflito é importante e ele não deve existir, ele tem que ser demonstrado para ser evitado. Mas nos Estados Unidos a gente vê a agressão de uma maneira mais explícita. Você nitidamente percebe que o ataque é racista e não tem nenhum tipo de tentativa de justificar, passar pano, não como se isso existisse, mas como se tivesse motivo, né? Aqui no Brasil você sofre um racismo, você sofre um ataque desse, mas não, que isso. Lá nos Estados Unidos eu tenho uma visão de que realmente a parada é mais embaixo ainda, né? Até porque, como eu falei, a população branca lá continua sendo um pouco mais superior de quantidade de pessoas à população negra. Mas a gente teve o caso do George Floyd aí, que é aquela agressão horrível que ele teve de enforcamento, estrangulamento, né, para ser mais exato, que gerou todo o movimento do Black Lives Matter aí no início da pandemia e que trouxe de volta esse debate e que mais uma vez a gente teve que ter um caso relevante assim de exposição na mídia para trazer isso de novo até aqui para o Brasil. E infelizmente eu sinto que isso não vai ser a última vez, isso vai acabar acontecendo de novo. A gente mais uma vez vai trazer esse debate e nesse ponto é que eu vejo que talvez a gente não esteja caminhando do nível que deveria caminhar. É claro que hoje a gente está numa posição muito melhor, mas mesmo assim eu não me sinto livre de passar por outro caso de violência como esse, né? Eu não me sinto seguro de que meus filhos, meus netos talvez vivam num mundo em que não tem esse tipo de situação.
que vocês pensam sobre isso? Sim, com certeza. Eu ainda vejo que ainda estamos caminhando devagar, sabe, para que o racismo possa acabar, tanto em nosso país, tanto em todos os locais possíveis, sabe? Porque é ainda muito difícil você ainda ser negro no nosso país. Porque quando você vai em algum shopping, você sempre é visto de algum jeito errado, você sempre acaba sendo perseguido. Então, sempre tem esse preconceito enraizado que a gente já está debatendo aqui no podcast. Então, estamos caminhando, mas ainda falta muito para poder mudar. Eu faço estágio lá no Canal Off, que é um canal lá pertence à Globo. E eu vejo que está tendo uma mudança, e é uma mudança muito legal, que está tendo mais pessoas de cor lá. E eu fico realmente muito feliz de ver que as pessoas que são negras estão fazendo faculdade e estão tomando posições que são realmente importantes, sabe, dentro da sociedade e dentro dos veículos comunicacionais. Então eu torço muito para que possa continuar realmente dando certo e que possamos deixar, né, de ser visto como um povo que só vive na classe baixa social e possamos ascender. Sim, exatamente. Esse tipo de situação, né, de enfrentamento com esse racismo no shopping, esses ataques velados, de perseguição, é complicado, né, cara? Porque se a gente parar pra ver toda a estrutura do que aconteceu aqui no Brasil, de a gente ter lidado com racismo, ter abolido a escravidão e não ter dado à população negra qualquer tipo de suporte, a ponto de eles terem que se virar, criar favela, para poder se localizar, hoje gerar um movimento cultural, que é a vida na comunidade, gerar impacto na música com funk, gerar impacto hoje no videogame, inclusive, com jogos celulares como Free Fire. A gente ainda tem que lidar com esse tipo de coisa, passado aí séculos desse acontecimimento, ainda tem que debater por que é importante cota, tem que debater por que olha que esquisito. Tudo que o negro gosta, pelo menos o negro carioca, se é funk, se é Free Fire, se é disso, se é aquilo, é justamente o que as pessoas não gostam, né? Quando alguém quer falar mal, pra não falar mal do negro diretamente, fala mal das coisas que ele gosta, mas é tudo que ele gosta, é tudo que ele faz. Pô, pelo amor de Deus. Eu falando por experiência própria, graças a Deus, nunca sofri um ataque muito direto, porque, como eu falei, as pessoas não buscam me identificar com o negro. Ainda mais quando eu tô, por exemplo, com meu pai, isso ainda mais quando eu era criança, né, com meus pais, meu pai sendo branco e durante algumas partes da minha infância tendo uma posição boa economicamente, eu frequentava lugares que as pessoas sempre lidavam comigo da melhor maneira possível, sem fazer diferença. Mas, das vezes em que eu tava em outros lugares, desacompanhado, ou tava numa parte da minha vida com uma qualidade econômica aí menor, eu já sentia uns olhares diferentes, já sentia um certo receio, sendo que eu sou só um ser humano normal, fazendo o seguinte sua vida, sabe? E é complicado passar por isso. Eu falo sempre, eu dou sorte. Eu não sou classificado para muita gente como negro, então muita gente não tem esse tipo de visão preconceituosa comigo. Mas eu sou a exceção à regra. Não é todo mundo que passa por isso. Não é todo mundo que tem esse privilégio que eu tenho. Então, assim, você citou o caso do shopping, Rafael, mas vocês têm mais alguma situação que vocês passaram nessa? Ah, já aconteceu comigo em shopping também. Shopping eu acho que é clássico, eu acho que todo negro brasileiro Sim. parece que é um batismo, não sei. Que a gente tem que passar, né? Infelizmente, é complicado você encontrar um negro no Brasil que não tenha sofrido algum preconceito em shopping, é uma coisa surreal. Eu não sei se pode citar nome de loja aqui, mas eu acho que é melhor não. Mas tem uma loja num determinado shopping aqui no Rio de Janeiro, que é um shopping muito popular. E eu fui tipo assim, inauguração, no mesmo mês, assim, que inaugurou a loja. Uma loja de maquiagem, muito boa, inclusive. Eu tinha dinheiro pra comprar, eu tava disposta a comprar e tudo mais. Eu falei, poxa, muito interessante essa loja. Entrei, eu e uma prima minha, que é ela da minha cor, né, assim. Eu não estava desarrumada, nem ela, nem isso não deveria nem ser um critério também, né? Uma pessoa tá desarrumada tem que ser perseguida. Mas enquanto a gente não sai daquela loja, o segurança, que também era negro, não parava de perseguir a gente, era surreal, é surreal.
E assim, eu era nova, eu acho que eu acho que eu não tinha nem 18 anos na época. E foi uma coisa horrível, assim, eu fiquei tão traumatizada, e não tinha ninguém, assim, porque, assim, apesar da minha mãe ser negra, meu pai também, eles não têm muita consciência, sabe, de cor. Então, eles só seguem o baile, sabe? Eles não têm essa coisa de enaltecimento, de consciência, né, de que a gente tem que se unir e tudo mais. Então, eu fiquei lá, triste, na minha adolescência, né, na minha juventude, assim, já tava quase com 18. E foi um trauma tão grande que até hoje eu não entro naquela loja. Mesmo, eu lembro que na época eu falei, eu vou me arrumar bastante e vou entrar de novo. Ou então eu me imaginei várias vezes, eu vou lá, vou juntar um dinheirão, vou lá toda desarrumada, o cara vai me perseguir, eu vou comprar coisa caríssima da loja. Mas aí eu fico pensando depois de um tempo, né, que a gente amadurece, a gente fala, mas pra quê? Eu tenho que comprovar, eu tenho que comprovar. Eu tenho que provar pra pessoa que eu sou capaz. Como se eu tivesse que provar que eu sou capaz. Ah, pelo amor de Deus, né? Aí a gente vê que, na verdade, o problema não era a gente. Sim. Eu acho que o problema é o sistema, o problema... E o pior é que o segurança também era negro, sabe? Não teve nem essa compaixão. É complicado. E outra também que eu passei a minha vida inteira, e até uma reflexão para quem está assistindo, para vocês dois também, que é como se fosse um exercício. Eu sempre estudei em colégio particular, na verdade, 1 ano da minha vida eu estudei em colégio público, mas eu sempre estudei em colégio particular do bairro, assim, não era nada muito grande, mas também não era, assim, era do bairro, aquele colégio particular do bairro. E na minha sala, sem brincadeira, eu era uma ou 2 negras da turma. E sempre foi a minha vida inteira, era eu e mais um, ou eu mais 2 da minha sala, negros. E isso foi até o meu ensino médio. Até na faculdade mesmo, na faculdade 5 da minha sala de 40. E é uma reflexão, você parar para analisar quantos médicos negros você já foi atendido. Sim. Quantos professores de faculdade, porque assim, nem só faculdade, quantos professores negros você já teve? E tem pessoas acham que conhece negros? Tem pessoas acham que não tem que ter cota, né? É um absurdo isso, porque... Mas é uma reflexão Sim. Que você tem que fazer. É um absurdo. O ensino que é dado na escola pública não chega nem aos pés do que é ensinado nas escolas particulares. Com certeza. E eu lembro que o meu único ano no público, eu acho que foi no 7º ano, a minha sala era de, 40 alunos, 70% era negro. 70%. Eu acho que até mais. Eram ao contrário. Eram poucos brancos na minha sala. Então você vê a desigualdade. Não dá pra me falar que, não. É falta de oportunidade, sim, sabe? E é uma reflexão que eu faço até hoje. Quando eu vou em determinado lugar, eu vejo quantos negros tem. Eu fui num shopping aqui no Rio de Janeiro também, há pouco tempo. Um shopping, assim, considerado de rico, né? Eu nem gosto de frequentar esses lugares porque eu me sinto muito mal. Apesar de já ter me enaltecido, eu ainda me sinto meio, assim, sabe? Pra quê, né? Vou frequentar esse tipo de lugar. Mas aí eu tive que ir numa determinada loja desse shopping e, sem brincadeira, é que eu não sei se eu posso falar o bairro e tudo mais, mas sem brincadeira. Acho que o bairro pode, Eu e meu noivo, pode, né? Vamos lá, Barra da Tijuca. Vamos lá, Barra da Tijuca. Sem brincadeira, dentro do shopping, enquanto eu tava lá, foi num sábado, hein? Não foi nem dia de semana. Era eu e meu noivo de negro, no shopping inteiro. E, na verdade, pra não dizer que não tinha negro, era ou funcionário da loja, ou era faxineiro a parte da limpeza. A gente fez esse exercício, a gente entrou e falou, vamos contar quantos negros tem. Não tinha negro em restaurante, não tinha, se não estivesse trabalhando, né? Não tinha negro em loja comprando. Olha, eu falei, cara, o que a gente tá fazendo aqui? E assim, é muito complicado, cara. É uma desigualdade social muito grande, apesar do Brasil ser... o número de negros no Brasil serem bem maior do que de brancos, é muito diferente, é muito ruim essa desigualdade. Tem uma desigualdade muito grande. Sim.
em determinados lugares. Eu acho que o pior caso de racismo que aconteceu comigo foi um dos shoppings que tem na Barra da Tijuca. Porque o que acontece? Eu estava saindo do ensino médio, né, em 2016, e vocês sabem como é que é, né? Quando você sai do ensino médio, você quer ser independente, você não quer ficar sendo sustentado pelos pais. E eu decidi, quer saber, vou pegar um extra Natal, sabe, em alguma loja para poder ser vendedor e conseguir a minha verba. Eu não sei vocês, mas eu realmente tive essa ideia quando saí do ensino médio. Aí eu comecei a vender e tudo mais. Aí teve um momento que eu fui atender uma pessoa e ele falou assim, pô, você pode me ajudar com calça jeans? Eu, tá, beleza. Aí eu comecei a atender, a ajudar. Aí no meio da conversa ele me vem do nada. Mas deixa eu te perguntar, você veio da África? Aí eu... Meu Deus! Não vim. Aí o sangue já tava subindo. Aí... já tava tremendo que nem um pincher. Pois é. Aí ele falou assim, mas é porque seu sotaque, você... Eu acho que você não é daqui do Rio. Sim, eu sou do Rio, eu não vim da África. Pronto. Aí ele, tá, entendi. Com licença, eu não vou mais atender o senhor. Aí eu saí e deixei lá, no meio da loja. Aí a minha amiga até perguntou, né, pô, você tá bem, Rafael? Não, tô bem. Aí depois ele até saiu da loja, eu acho que ele deve ter ficado envergonhado, né, pelo que ele falou. E foi uma coisa... Pelo amor de Deus. Foi uma coisa surreal, sabe? Por que você vai perguntar isso pra uma pessoa que tá te ajudando ali, vendendo? Realmente não faz sentido algum, sabe? Então, realmente... É como eu te falo, é realmente uma coisa que tá enraizada, porque acaba saindo de um jeito que foi normal pra ele, entendeu? Na cabeça dele... Pra ele tava tranquilo falar isso. Exato. Na cabeça dele foi uma coisa normal de perguntar. Eu não vou ofender ninguém, só vou perguntar se ele veio da África, de outro continente pra cá. É uma coisa realmente muito bizarra. Verdade. Então, mas a gente também não pode ficar só nessa situação de preconceito, porque assim, com certeza é uma coisa muito importante da gente falar, que a gente precisa combater isso, mas é aquilo, negro não é só sofrimento. A gente tem que parar com isso, porque, não sei vocês, mas não é vitimizar, entendeu? Mas a gente tem essa situação de quando fala de negro, só fala a parte ruim, só fala o preconceito, só fala da pobreza. Mas a gente também tem que lembrar que a gente precisa enaltecer o nosso povo, sabe? A gente precisa enaltecer a nossa cor. A gente precisa conhecer nossas origens, a gente tem que enaltecer nossas crianças. E nossos artistas também, a Isa, Ludmilla, Lineker, Carol Conká aqui no Brasil. Temos também a Ludmilla, Beyoncé, Rihanna, Bruno Mars, que Bruno Mars também é negro, tá, gente? Porque eu já ouvi falar que já escutei gente com dúvida. Para! Pelo amor de Deus. Nosso presidente negro, Barack Obama. Exato. Barack Obama, tivemos duquesa de Sussex, foi a Meghan. Temos agora também uma vice-presidente negra e mulher nos Estados Unidos, que é a Kamala. Então, assim, a gente precisa também enaltecer, a gente tem que parar de quando vai falar sobre assuntos voltados à consciência negra, só falar a tristeza. Claro que é importante a gente falar a tristeza, porque ela precisa ser combatida, mas a gente também tem que aprender a nos enaltecer, entendeu? Porque a gente não pode ser sinônimo de sofrimento. Então eu deixo esse recado aqui pro Introsa. Claro. Vamos enaltecer nossos filmes, nossas séries, nossos diretores, presidentes, músicos. Temos muita coisa boa. E que os negros não sejam usados só pra falar sobre negros, né? Exato. Se você vai fazer uma história com um protagonista negro, se você vai produzir uma obra sobre o assunto, seja uma obra, no geral. Obviamente, como a gente já falou muito aqui nesse episódio, a gente tem que debater sobre o assunto. Mas não tem que virar essa única ferramenta, sabe? Vamos contratar um negro pra falar sobre ser negro, né? Cara. Não pode ser só isso. Deus me livre. Eu tô jogando agora o Homem-Aranha novo aí, o Miles Morales, que é o que a gente já citou do filme, o personagem que ocupa o cargo de Homem-Aranha atualmente aí, que ele tem essa origem negra. Vai a gente não. Ele tá concordando contigo. O cachorro quis falar também. Sim. O jogo, eu fico muito feliz que ele não foca nisso, cara.
O jogo é sobre um super-herói, ele tem sua origem, mostra a família, mostra tudo, mas não veio só pra isso. Ele veio pra mostrar qual é a dele, ele veio pra ser o herói da vez. E não pra ficar, mais uma vez, mais uma história sendo triste. um instrumento, Sim, né? exato. Um instrumento pra reflexão. Mais uma E história se triste. for com... Até porque nós não fomos... Desculpa, eu tô te cortando. pode Não, falar. tudo bem. Se for comentar também sobre coisas que são legais para poder assistir, que não focam... Aliás, foca nisso, mas também tem como você rir bastante. Brooklyn Nine-Nine. Não sei se vocês assistem, mas é excelente. Com certeza, com É uma certeza. sitcom que realmente é muito boa mesmo e vale muito a pena assistir. Com Sim, certeza, ela é muito boa. E é aquilo, né? Tem personagens negros, mas não necessariamente precisam falar que são sofredores e aquela coisa toda. Exato. Vamos lá, Tem um vamos lá, episódio- diretores. Vamos parar de contratar negros só pra falar sobre sofrimento. No caso do Brooklyn, ele, por ser uma série sobre policiais, né? Ele tem um episódio muito importante focado sobre isso. Ele cita algumas vezes a parte dessa conscientização. E pelo que eu sei, a próxima temporada justamente vai abordar o Black Lives Matter, né? A violência policial. Mas a finalidade deles não é essa só, com os personagens negros. E isso que é o interessante. A gente tem que ter esses dois lados. Eu acho que quem fazia muito bem isso era o Todo Mundo Odeia o Chris. Que a série, óbvio, falava muito sobre isso. Fazia parte do íntimo da série, né? Era a raiz dela. Mas tem grandes momentos em que não é feito em função do racismo. De falar sobre a violência. E isso que eu acho interessante a gente ver cada vez mais. O Nós, do Jordan Peele citado, é um filme que todos os protagonistas são negros, mas em nenhum momento você vê eles sofrendo racismo. Em nenhum momento vocês vê eles batendo esse debate. E nem que são pobres. Isso, e que exatamente. vieram de uma origem humilde. Não, né? Porque isso já tá batido. E isso que eu gosto muito desse diretor. Porque no Corra também foi isso. Claro que ele falou sobre preconceito. Mas não que o personagem principal era sofredor e não sei o que, aquela coisa que a gente tá acostumado, entendeu? Porque isso realmente acontecia muito. Quando você tem um personagem negro em novela, em série, em filme, você já sabe que o filme é triste, você já sabe que vai falar de preconceito, você já sabe que você vai ficar mal. E a gente só é representado representado dessa forma, dessa maneira. Um filme de personagens brancos era um filme mais leve, comédia e não sei o que, aquela coisa, mesmo sendo terror, era uma coisa mais leve. Mas se botasse personagem negro, você sabe que você já era, não precisa nem ver a sinopse do filme. Isso tem que mudar. A gente tem que colocar filmes com personagens negros na comédia, no romance, também que romance é uma coisa que é muito difícil ter personagem negro principal. Nos filmes de terror também, que não seja só o alívio cômico. Então eu acho que o diretor de Jordan Peele, ele já tá, tipo, avançando nisso. Eu acho isso muito legal. Porque tudo bem, os filmes dele, o Nós até que não, mas é um filme excelente. E ele realmente, foi o que o Marcel falou, ele não foca nisso. Mas é isso, eu acho que eu acho que precisam ter mais diretores como ele. Sim, e o legal do Jordan Peele é que, se eu não me engano, ele é novo, né? Ele não tem muitos filmes, ele tá começando, e antes ele sempre foi conhecido. Ele sempre foi conhecido por fazer comédia. E ele realmente decidiu mudar totalmente e começar a fazer filmes de terror. É algo muito legal, sabe? Ele protagonizou aquele famoso meme do Homem Nervoso suando. Exatamente. Demais, cara. E tem uma sitcom até, todo mundo conhece, né? Que é muito antiga, que é o The Office, né? Que ele não tem essa questão que a gente tá falando, né? Não tem nem muito a ver com o que eu ia falar, mas vocês vão entender. Que ele, o personagem principal, eu esqueci o nome dele. O chefe, o Michael Scott. Ele, apesar de ser uma sitcom muito antiga, você vê que ele é o estereótipo que até hoje você conhece pessoas que são assim. Que você pode ver uma pessoa negra e tem que falar só com a pessoa sobre conteúdo negro, sobre preconceito. Você vê uma mulher, você só vai falar sobre machismo. Você vê um gay, você só vai falar sobre homofobia. E essa série, que é antiga, ela já tinha esse estereótipo, mas zoando, né? Zoando pessoas que são assim. E eu acho que, aproveitando nesse podcast, a gente tem que acabar com essa situação de
só pode falar de negro, né? Se falar de preconceito. Aquela coisa. Com certeza. Tem que ser mais de um tema, não só apenas focar em alguma coisa, né? É isso. É isso. E uma coisa também que é muito interessante de hoje em dia é o cabelo também, né? Que antigamente a gente se padronizava muito. Então, era muito difícil uma pessoa de cabelo cacheado. E assim, eu sou uma que tenho cabelo cacheado. Eu tive a opção agora de alisar o meu cabelo de novo, mas é porque eu quis. Mas se eu quiser, eu posso voltar a ser cacheada. Antigamente não. Antigamente, para você ser aceita na sociedade, você tinha que ter o cabelo padronizado. E é uma coisa legal que as pessoas estão voltando à origem, sabe? Do cabelo cacheado, do cabelo crespo. E tá tudo bem. E isso é muito legal. E também a liberdade de escolha da mulher, né? Porque antigamente era você tem que ser lisa, agora não. Agora você tem a liberdade de escolher cacheada, crespa. Sim. E vários produtos também com relação a esse tipo de cabelo que antigamente também não existia. Então, assim, eu acho que nisso também tá, graças a Deus, avançando bastante. E o que assim, foi o que aconteceu comigo, porque eu sempre tive cabelo curto, né? Aí chegou a pandemia. Quer saber? Eu não vou mais cortar cabelo. Eu vou deixar começar a ficar maior mesmo. E foi o que aconteceu. Aí meu cabelo começou a ficar cacheado. Eu gostei tanto que eu não vou cortar mais não. Vai permanecer assim mesmo. Só que assim, o ruim é quando acorda, né? Quando acorda, o cabelo tá lá pra cima. Dá trabalho. Jesus amado. Aí eu fico assim, não, eu não vou nem sair de casa hoje pro mercado. Mãe, vai lá você, ou coloca um boné mesmo. É porque o cabelo cacheado tem vida própria. Exatamente. Realmente. Jesus amado. Quando eu acordo, dá a entender até que eu tomei um choque, entendeu? Mas vale a pena porque realmente o cabelo cacheado é a sua é muito liberdade, bonito. né? É, liberdade, exato. E a sua liberdade. Antigamente, eu lembro, eu já escutei isso na faculdade, tá? Eu faço direito, já tô terminando. E já escutei na faculdade de um professor que eu não lembro qual era a matéria, mas ele tava falando sobre entrevista, como se comportar, aquela coisa toda. E ele citou um cabelo de um homem. Não, porque o homem precisa ter o cabelo cortadinho, principalmente quem tem cabelo cacheado, crespo. Ele não falou, ele não citou, ele não falou cacheado e crespo, né? Ele falou pichain, duro, aquela coisa toda. Isso na faculdade agora, tá? Atual. Bizarro. E ele falou que é como se fosse desarrumado. Ele falou, não, que vem com aquele cabelo pro alto e tá desarrumado e não sei o quê. E assim, existe ainda muito esse preconceito de que cabelo... Você pode ter a mesma altura de um cabelo liso, mas seu cabelo cacheado, ele é dito como rebelde e despenteado, você tá maltratada, né? E a gente tem que combater essa questão. Sim, exatamente. Mas quando eu comecei a deixar meu cabelo maior, a minha mãe ela ficou até com raiva de mim, porque ela via que eu não estava cuidando dele. Ela, Rafael, deixa eu cuidar do seu cabelo, por favor. Tá bom então, vai lá, mãe. Mas é isso que você falou. Que legal. É isso que você falou, pô. Tem que ter liberdade mesmo. Se você quiser deixar o cabelo maior, que você então deixe. Se você quiser cortar então, porque você se sente melhor, né? Porque realmente, quando você corta o cabelo, você não tem que pentear ele todo dia. Então tá de boa. Você pode sair na rua não tem trabalho. a todo momento. Mas é escolha, sabe? Você que define o que você quer da sua vida e não ficar pensando no que a sociedade vai achar do seu cabelo. Por favor, pessoal, siga o Nerdcamp. É meu perfil, né, no Insta sobre mundo pop. Lá eu converso sobre filmes, games, tudo que envolve esse mundo. Que legal, mais um nerd. Exato. E ainda temos um site. O site é nerdcamp.com.br. Então, acessa lá, pessoal. Vocês vão gostar bastante. Já vou seguir agora. Valeu. Então, acho que tá aí o recado dado, né? Sigam não só o Rafael também, mas tem os sanadores aí no post que a Dani vai deixar, por favor. E, no mais, eu acho que vale mais uma vez a gente citar que essa reflexão vai ser recorrente, né? A gente não pode nunca deixar o assunto morrer. A gente tem que mudar primeiro nós mesmos para depois mudar a sociedade. Mas que o Dia da Consciência Negra, né, por mais que isso pareça uma frase de alguns racistas por aí, não deve ficar limitado só a esse dia. Essa reflexão tem que ser feita na prática, primeiro por você, depois ela vai automaticamente acabar sendo feita por quem está à sua volta. Então, é isso. Muito obrigado para quem ouviu e até o próximo Em Prosa.